Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nossa edição de hoje vai falar sobre uma decisão jurídica que vai muito além dos tribunais. A votação no STF, liberando a ação do Conselho Nacional de Justiça na investigação de irregularidades na magistratura, foi uma vitória da transparência, da sociedade e da imprensa, que desempenhou um importante papel mobilizador. Para debater essa questão, convidamos o jurista Walter Maierovitch e o diretor da Transparência Brasil, Cláudio Weber Abramo, ambos em São Paulo. Em Brasília, o presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB, Cláudio de Souza Neto. Você pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador, através do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. Na dinâmica da notícia entra também o modo como a imprensa faz o registro. Em Pinheirinho, Vale do Paraíba, a denúncia de abuso de autoridade dos policiais na expulsão dos sem-teto que ocupavam ilegalmente uma propriedade não transpareceu na cobertura nos jornalões de São Paulo. Já a cobertura nacional da greve de policiais baianos foi apresentada com tal destaque que a repercussão nacional foi maior do que os efeitos locais da paralisação. O resultado da excessiva valorização da greve dos policiais baianos funcionou como um bumerangue e acabou apressando a eclosão da parede de policiais e bombeiros no estado do Rio, que estava em gestação. Vitoriosa na cruzada contra magistrados corruptos e confirmada por uma votação no Supremo, a imprensa não está dando a devida atenção à chantagem dos marajás do Senado contra os repórteres do site Congresso em Foco, que estão revelando seus super salários. O ex-jornalista José Sarney, chefe do Legislativo, finge que não é com ele e ninguém reclama. Na Espanha, a Corte Constitucional proibiu o uso de câmeras clandestinas na cobertura televisiva. Agora, o entrevistado não pode ignorar que está na presença de um jornalista. A liberdade de noticiar é ilimitada, mas a maneira de obter uma informação pode anular a sua validade. Transparência é outra coisa. É um atributo do Estado democrático, por isso não se entende por que o jornalista médico Luiz Mir não consegue a liberação dos documentos para explicar os procedimentos médico-hospitalares que culminaram com a morte do presidente Tancredo Neves. Se não foi erro médico, a sociedade precisa conhecer as provas. Jornalistas incomodam. A busca da verdade incomoda. Por isso, tantos profissionais de imprensa são liquidados. Nesta semana, mais duas vítimas. Mário Randolfo, que comandava um site de informações invasoras no estado do Rio, e Paulo Rocaro, do Jornal da Praça e do site Mercosul News, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. O Brasil é o 8º país mais perigoso no mundo para jornalistas. Símbolo da repressão do regime militar, a morte do jornalista Vladimir Herzog foi revivida 37 anos depois pelo fotógrafo que trabalhava para os órgãos de segurança em São Paulo. Ao contar o que sabe sobre a fotografia que foi obrigado a fazer, comprova-se mais uma vez que Herzog não se matou, foi morto. A greve da Polícia Militar da Bahia repercutiu nos jornais de todo o Brasil. A violência provocada pelo aumento dos índices de criminalidade e pelos conflitos entre o Exército e os PMs não escapou do traço dos chargistas. O senhor do Bonfim trouxe a paz a Salvador. De olho no passado, na série sobre a história do jornalismo brasileiro, Isabel Lustosa relembra um dos jornais mais combativos dos tempos do Império,
tão crítico que o dono acabou assassinado por um dos seus desafetos. O Brasil Aflito era o título de um pasquim que circulou no Rio de Janeiro em 1833. Seu redator, Clemente José de Oliveira, foi assassinado no dia 9 de setembro daquele mesmo ano pelo alferes Carlos Miguel de Lima, filho do regente Francisco de Lima e Silva e irmão do futuro Duque de Caxias. Desde seu primeiro número, o Brasil Aflito atacaria o regente Lima e Silva. Culpava-o pela morte de Frei Caneca em Recife, quando Lima e Silva de fato estivera lá comandando as forças que reprimiram a Confederação do Equador. Os ataques ao regente, aos seus filhos e à sua família em geral figuraram em quase todos os seus números, acusando-os inclusive de incesto. Mas também sobravam ofensas e calúnias para Bernardo Pereira de Vasconcelos, que teria entrado pobre e saído rico do Ministério da Fazenda, contra o senador Vergueiro, que segundo o jornal teria sido preso como ladrão em Lisboa, contra o regente Costa Carvalho, que além de ser o assassino de Líbero Badaró, estaria envolvido em um roubo de escravos. Ofenderia também a Antero de Brito, chamando-o de quadrúpede, e ao Visconde de Itaboraí de Quatro Olhos. Ao regente Feijó, o Brasil Aflito dedicou essa quadrinha. Sou monstro de crueldade, instrumento da traição, assassinei, pus por terra, pátria e Constituição. O alferes caminhava pelo Largo da Carioca quando, entre as ruas Gonçalves Dias e Uruguaiana, viu entrar em uma botica o redator do Brasil Aflito. Abordou-o, confirmou sua identidade e atacou-o com a espada. Isto, como relatou um viajante inglês em plena luz do dia e na presença de grande número de pessoas. Clemente José morreu 3 dias depois e Carlos Miguel de Lima entregou-se à justiça. Levado a julgamento por falta de testemunhas que depusessem contra ele, foi absolvido. No final daquele mesmo ano de 1833, embarcou para a Bélgica, como adido de nossa legação naquele país. Quando o Supremo Tribunal decidiu manter os poderes do Conselho Nacional de Justiça para investigar e punir magistrados, a democracia brasileira avançou decisivamente em direção à sua plenitude. O suado placar de 6-5 consagrou os princípios da isonomia e da transparência que devem marcar o Estado moderno. Em princípio, acabavam os privilégios. Todos os cidadãos passavam a gozar dos mesmos direitos e obrigações. Foi uma vitória da Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Eliana Calmon, mas foi também uma vitória da imprensa, que de forma inédita lembrou-se da antiga galhardia, venceu antigos temores e mobilizou a sociedade para enfrentar a prepotência togada. A imagem dos juízes como figuras míticas vem da Bíblia, do Velho Testamento. O juiz era o salvador da pátria, instância máxima. O Império Romano fez do juiz o administrador de justiça, o intérprete das leis e dos códigos. Em qualquer circunstância, o magistrado encarna a ideia da probidade. Porém, se a sua atuação não pode ser permanentemente verificada, de nada adianta manter a tradição. Precisamos reconhecer que houve uma crise no judiciário. E esta crise foi superada no momento em que ficou evidente a necessidade de contrabalançar cada poder com um contrapoder. O Conselho Nacional de Justiça não é um órgão auxiliar, é o símbolo do equilíbrio dos poderes, dispositivo nuclear do sistema democrático. A decisão da Suprema Corte não é definitiva. Pode ser revertida através de liminares, mas a tenacidade vitoriosa, uma vez, tem todas as condições para tornar-se um paradigma. O papel da imprensa não se esgota. Os desafios doravante serão ainda maiores.
Sob forte pressão da imprensa e com o respaldo da opinião pública, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, em votação apertada, devolver os poderes de investigação do Judiciário ao Conselho Nacional de Justiça. Em dezembro, o presidente do STF, César Peluso, através de liminar, tinha esvaziado o poder do Conselho e tornado mais difícil a punição aos juízes. A partir desta decisão, a questão da transparência virou alvo de debate. O nível de transparência do Judiciário está determinado pela Constituição. O princípio é de publicidade total. É o princípio da democracia, né? O autor famoso, o Bobbio, que diz que o segredo é o princípio da ditadura. É a publicidade da democracia. Todos os atos que o juiz faz, eles têm que ser públicos. Um judiciário transparente é uma garantia de fortalecimento das instituições democráticas do país, porque o judiciário é que é chamado a decidir sobre questões essenciais da vida nacional, tanto no relacionamento com as pessoas, como o relacionamento entre as instituições, e a transparência do judiciário é decisiva para a afirmação desse ideal que perseguimos há mais de 30 anos, que é a construção de uma sociedade democrática entre nós. Desde que se criou a CPI do Judiciário no Congresso Nacional, já tem alguns anos, se falava que a grande caixa preta ainda resistente no Brasil era o Judiciário, né? Veio a CPI, acabou a CPI, continua sendo uma caixa preta. Hoje, qualquer deputado e senador está muito exposto, né? A gente sabe da vida dele inteira. No Executivo também, né? 7 ministros no ano passado caíram, agora mais um ministro, quer dizer, está tudo muito transparente. Agora, no Judiciário não, o Judiciário sempre se autoprotegeu muito e era muito cercado de muralhas, enfim, de proteções que agora estão caindo, e eu acho isso muito positivo. Quando a imprensa se sente cerceada pelo Judiciário, em medidas judiciais que proíbem uma publicação de edital algum assunto, que as duas atividades se encontrem em oposição, em antagonismo. Isso é um antagonismo a ser evitado, porque o trabalho do jornalista é de antecipar o máximo possível, e o do juiz de julgar e com o máximo de informações possíveis, depois que tudo estiver posto em público, depois que tudo estiver publicado. Eu acho que o controle do judiciário não depende só das instituições. Eu acho que essencialmente depende da sociedade. É preciso da transparência, acesso à sociedade. Acho que com a Constituição de 88 já houve um avanço razoável, mas é preciso avançar muito mais. Falta muita coisa, né? Os tribunais ainda são extremamente analógicos, tudo ainda é muito escravo do papel, né? A linguagem é extremamente cifrada e as pessoas são extremamente corporativas. A partir da criação do Conselho Nacional de Justiça em 2004, 2005, o Judiciário se tornou muito mais transparente. O Judiciário se tornou um objeto, um órgão discutido por toda a sociedade, pela mídia, e na verdade ele se tornou um órgão muito menos fechado, muito menos distante da população. Então nós podemos dizer que hoje o Judiciário não é mais uma caixa preta, é um órgão que está aberto à discussão da sociedade como um todo. As pressões contra o CNJ aumentaram tanto que a Ordem dos Advogados do Brasil organizou uma manifestação de apoio ao Conselho. E a justiça forte é necessariamente uma advocacia forte em nosso país e também uma cidadania forte. O Conselho Nacional de Justiça foi criado em 2005 para fazer o controle externo do Judiciário. Em 2010, a Associação de Magistrados passou a atacar o trabalho do Conselho. Mas a crise no Judiciário teve o ápice em setembro do ano passado, quando a corregedora Eliana Calmon declarou que havia no Judiciário corporativismo e bandidos de toga. O Conselho também pediu a investigação nas contas de mais de 3.000 servidores do Judiciário. O resultado foi uma avalanche de denúncias de pagamentos milionários a juízes, licitações irregulares e operações atípicas. A imprensa demonstrou coragem e se aprofundou na cobertura. Eu acho que foi um marco histórico.
com a evolução da democracia, o judiciário também tem que ser enfrentado pela imprensa. Esse é o grande movimento que eu vejo e a grande mudança. Os juízes acham que a imprensa está sempre disposta a condenar o trabalho que é feito, a julgar apressadamente, a fazer o papel deles próprios magistrados. E não é nada disso, né? A imprensa quer só informar e, de certa forma, esse papel dela, né, de procurar as informações, de acompanhar o andamento de um processo, de entender as decisões judiciais, é uma espécie de controle social também da atividade judiciária. A imprensa conseguiu trazer ao público um debate do qual acho que toda a sociedade se contaminou, participou de várias formas, e o primeiro passo que foi dado acho que foi importante no sentido de consolidar uma instituição. Está na hora de acabar mesmo com essa autoproteção, porque essa autoproteção nem é boa para o país, nem é boa para a democracia, nem é boa para os próprios membros do judiciário, que são, evidentemente, na maioria, honestos e patrióticos. Ao contrário do que ocorria ao longo dos anos, sobretudo 50 e 60, em que o Poder Judiciário tinha representação nos principais órgãos de imprensa no país, e estes eram temerosos de afrontar a opinião desses luminares do Supremo Tribunal Federal, da Corte Suprema. Então, essa etapa foi vencida e nós verificamos agora que a imprensa criou coragem e não vacila em apontar os muitos erros, falhas e crime do Poder Judiciário, que pode ser, inclusive, sintetizado numa frase de um magistrado de um tribunal superior que, ao vender uma sentença, proclamou: a minha parte eu quero em dinheiro. Para debater essa questão entre a imprensa e a magistratura, estão em nossos estúdios em São Paulo o jurista Walter Maierovitch e o diretor da Transparência Brasil, Cláudio Weber Abramo. Em Brasília, o presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB, o professor Cláudio de Souza Neto. E queria dirigir a primeira pergunta ao desembargador aposentado Walter Maierovitch, que conhece bem o ambiente, os bastidores, não é? Para refletir um pouquinho sobre essa questão do corporativismo. Como é que se explica esse tão pesado corporativismo em que a maioria que é honesta faz questão de acobertar a minoria que não parece ser tão honesta assim? Olha, Diniz, eu acho que já é uma questão cultural. Dr. Maierovitch. Os outros poderes foram muito mais expostos, enquanto o judiciário ficou trancado e fechado. Mas o que me preocupa nessa questão toda é que a imprensa teve efetivamente um papel fundamental. Só que essa euforia que nós estamos sentindo está sendo prejudicial. Muita coisa está escondida ainda embaixo desse tema. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal não está sujeito ao poder correcional do Conselho Nacional de Justiça. O que sobra com relação aos ministros do Supremo? O impeachment. Agora, será que o Congresso Nacional teria a necessária isenção para iniciar um impeachment? Um outro ponto que me parece também muito escondido, diante dessa euforia toda que se criou. Não há dúvida que a imprensa teve um papel fundamental, mostrou o corporativismo, mas eu pergunto, será que nós estamos lembrando que houve uma decisão liminar que foi derrubada, mas a questão de mérito ainda não foi resolvida? Será resolvida quando?
Está na gaveta, vai reaparecer quando? Com novos ministros, com nova situação. E mais do que isso, e eu não vi uma linha nos jornais, mais do que isso, essa liminar do ministro Marco Aurélio. O que é uma liminar? Qualquer estudante de direito sabe que o judiciário vira um pronto-socorro, é uma questão urgente. Não se discutiu em momento algum qual era a urgência dessa liminar dada pelo ministro Marco Aurélio, que paralisou tudo. Qual era a urgência? Se esse órgão tem há vários anos, se esse órgão já puniu, já teve processo, até o Supremo Tribunal Federal já julgou pela constitucionalidade do Conselho como um todo. E mais do que isso, o Supremo adiou mais de 5 vezes essa decisão. Aí eu pergunto, num apagar de luzes, se deu uma liminar? Então, vejam que tem questões ainda que não são abordadas pela imprensa e que isso é de estarrecer essa liminar. Fora, e vamos deixar para daqui a pouco, a liminar do ministro Lewandowski. Eu queria perguntar ao professor Cláudio de Souza Neto, professor de Direito Constitucional, de onde vem essa má vontade? Isso é recente ou isso começou ainda antes? Na verdade, desde a Constituinte já havia propostas de criação de um controle externo do Poder Judiciário. A própria OAB, já durante o processo constituinte, propunha a criação de um órgão integrado não apenas por magistrados, mas também por representantes da sociedade e que realizasse o controle do Poder Judiciário. Já naquela época, a magistratura se mobilizou por meio das suas associações e acabou por impor a sua vontade e impedir que da nossa Constituição, no seu texto originário, constasse o Conselho Nacional de Justiça. Depois, com a emenda 45, acabou-se criando o Conselho Nacional de Justiça, que é justamente esse órgão que realiza o controle externo do Poder Judiciário, verificando faltas administrativas, pensando estrategicamente o funcionamento do Poder Judiciário. Também, então, a magistratura foi contra. As suas associações chegaram, inclusive, a impugnar a criação do Conselho Nacional de Justiça perante o Poder Judiciário. E agora, mais recentemente, essas associações vêm também tentando impedir o pleno funcionamento do Conselho Nacional de Justiça, e a decisão do Supremo Tribunal Federal tem essa importância histórica, que é a importância de afirmar que o Conselho Nacional de Justiça pode também investigar, processar, julgar os magistrados quando praticam faltas disciplinares. Cláudio Weber Abramo, você examina todo esse assunto há muitos anos e a organização que você preside chama-se Transparência. Como é que é essa questão? Ela se circunscreve apenas na área jurídica ou a sociedade brasileira é toda refratária à transparência? Ela quer transparência nas outras esferas, menos na sua. Como é que você vê essa questão? Olha, bom, tomando em primeiro lugar o judiciário, né? O judiciário foi durante muitos anos, né, era um dito comum, né, nas redações, né, de que o judiciário era uma dívida, né, que o jornalismo brasileiro tinha porque não o cobria, como você observou no início do programa, né? Essa situação tem se alterado mais recentemente, né? E é evidente que há menos visibilidade sobre o judiciário do que sobre o executivo ou o legislativo. Agora, também, isso também não é completamente tranquilo, né? Existe mais visibilidade, né, que é trazida pela imprensa brasileira sobre o executivo e o legislativo federais, porque aquilo que acontece nos estados basicamente não é coberto pela imprensa brasileira. Então, os jornais brasileiros, né, particularmente os jornais impressos, né, esses que têm muito poder de influenciar, né, eles miram Brasília. Então, para o leitor de jornal brasileiro e, por consequência, os formadores de opinião de modo geral, o que acontece de relevante no Brasil acontece em Brasília.
O que é ridículo, absurdo, né? O Brasil é um dos países mais descentralizados do mundo. Existe uma enorme autonomia administrativa, política, né, por estados e por municípios, e esses estados e municípios são escassissimamente cobertos pela imprensa. A resistência a abrir informações é disseminada, né, no Estado brasileiro. Ela é evidentemente mais disseminada no judiciário do que nos outros poderes, por uma questão natural. O judiciário é um poder constituído por gente muito conservadora, né? Isso em qualquer país do mundo, é um lugar onde tem mais gente conservadora. É uma instituição que foi durante a quase totalidade da sua existência protegida pelo silêncio dos observadores. Operadores do direito no Brasil, até hoje, né? A gente ouve muito essa opinião, somente pode falar sobre o judiciário quem é bacharel, né? Ou essas pessoas que se chamam a si próprias de juristas, não sei o que quer dizer jurista. Jurista é um advogado, né? Não tem essa profissão, jurista, isso não existe, né? Então, não, você não entende nada. Como não entende nada? É só alfabetizado, o telespectador é alfabetizado, será capaz de compreender qualquer assunto que corra no judiciário. Não tem nenhum que ele será incapaz de compreender. Não precisa de um advogado para compreender. Então, isso é muito típico dessa classe, né, de operadores de direito, que inclui juízes, advogados, promotores públicos. Isso aí é tudo muito conservador, muito tendente ao fechado. Então, o que se verificou ultimamente, né, com respeito ao judiciário, e não apenas com respeito a esse assunto do CNJ, mas já vem vindo há algum tempo, e muito por ação do próprio CNJ, foi uma abertura cada vez maior das informações a respeito do desempenho do judiciário. Sob o ponto de vista da ordem social, o que interessa saber é se o judiciário brasileiro é eficiente ou não é eficiente na prestação do serviço judicial. Cláudio. Então, isso o CNJ tem feito muito bem. Vamos aproveitar e vamos fazer um break e vamos retomar essa questão no próximo bloco. Voltamos.